Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos aí trabalhando no ensino da igreja. O irmão David pegou o livro de Pedro e está ali. Tiago pegou João, depois teve Neemias, teve antes, mas agora está em João também. E o meu negócio é Zaqueu. É Zaqueu no almoço, na janta, Zaqueu em todo tempo. E mais uma vez eu vou trazer esta mensagem de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Pelo menos a gente decora os versículos que estão falando e também o livro, o capítulo inteiro de Lucas, Mas eu vou ler só o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Podem ler vocês todos juntos, por favor? Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, agradecemos, Senhor Deus, a oportunidade que temos e ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa imperfeição, fazer a Tua vontade. Abençoa cada coração aqui a partir do meu, para que possamos tirar proveito dessa mensagem e aplicar em nossa vida, no nosso coração, na nossa família, em nome de Cristo que oramos. Amém. O tema da mensagem hoje é um procurado em Jericó. Um procurado em Jericó. Quando Israel... Aliás, eu quero agradecer a presença da Bruna aqui, hein, Bruna? Bruna, bom te ver aqui. E todos, É que a Bruna veio hoje fazer um trabalho na faculdade, resolveu ficar para o culto. Mas quando Israel foi libertado do Egito, ao entrar na terra de Canaã, na terra prometida, eles passaram o Rio Jordão e se depararam com Jericó, a primeira cidade que estava ali, Jericó. E Josué era o capitão, era o sucessor de Moisés, e então destruíram completamente a cidade de Jericó. E destruindo completamente Jericó, Josué lançou uma maldição sobre... Se alguém reconstruísse a cidade em qualquer tempo, se a cidade fosse reconstruída, então tinha essa maldição que caiu sobre os filhos de Israel. Israel esse homem ousou reconstruir, como está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 34. Esse homem peitou toda a situação, toda a maldição, ele sabia certamente, e ele reconstruiu a cidade, e começou da maneira que estava escrito. Era o filho mais velho, morria primeiro, depois o mais novo, e assim morreu o primogênito, morreu o outro, mas ele reconstruiu a cidade. É interessante, o povo de Israel acabou com a cidade, ou havia uma maldição para não reconstruir a cidade. Aparece um homem, reconstruiu a cidade, e no tempo de Jesus, Jericó era uma grande cidade. No tempo de Jesus era uma das principais cidades.
Então, todo mundo que vinha e ia em sentido a Jerusalém, passava por Jericó, passava pela cidade principal e atravessava Jericó para ir para Jerusalém. Então, todo mundo ali, era um lugar especial onde morava muitas pessoas importantes em Jericó. Tem muita história interessante, mas esse dia Jesus estava passando. Em Jericó estava Zaqueu. Lá estava um homem por nome de Zaqueu. E Zaqueu, ele ganhou, na verdade, a licitação para cobrar impostos e se tornou o maioral dos publicanos. Zaqueu era muito rico. Como Jericó é uma cidade importante, todos passavam por lá e ali precisava ter um cobrador de imposto. Então, como os romanos não tinham essa capacidade precisavam conhecimento do povo, então o que eles fizeram? E falaram, nós precisamos ter uma certa arrecadação aí. Aquela pessoa que tinha condição comprava o direito, como uma licitação, comprava o direito e ficava cobrando impostos. E Zaqueu foi esse homem que comprou o direito, ficou cobrando. Ele era o maior dos cobradores, né, dos publicanos, era um homem rico. Então ficou ele, e aí enricou muito mais com essa... arrumava os cobradores de imposto que iam nas casas, traziam para ele era o chefe rico, muito rico. A verdade é que a vida passa. A verdade é, como foi nesse culto pregado até agora, existe propósito. E eu quero já começar a aplicar que existe um propósito na sua vida. Talvez você não tenha observado ainda algumas situações que acontecem contigo, o porquê que aconteceu isso, porquê que acontece aquilo, mas muitas vezes nós não sabemos realmente o porquê. Mas tem um que sabe, tem um plano já especial para a nossa vida. Tem a nossa vida nas mãos dele. Então Zaqueu era um homem que estava lá fazendo o seu trabalho, e como todo mundo, com seus problemas, mas um dia, então, aparece no início daquela cidade, porque ia passando, aparece Jesus. Eu sou ainda do tempo dos faroestes, daquela cidadezinha que aparecia aqueles pessoas bem bravas, né? Ou um xerife muito famoso, e vinha buscar alguém na cidade que era um fugitivo, na verdade é um procurado. Então, como acontecia? A gente vê os filmes, a turma tirava a cabeça para fora daquelas janelinhas, né? Tudo, olhava, já, o que será que está fazendo aqui, né? Já saía na cidade aquele murmúrio, né? Está atrás de alguém aqui, quem será? Quem será que eles estão procurando? Mas só pode ser alguém aqui que nós conhecemos, né? Mas não era uma cidadezinha, era uma grande cidade. Não era mais uma cidade que parecia uma cidade faroeste. Quem vinha ali não parecia simplesmente alguém a cavalo e cheio de armas na cinta. Quem estava ali era muito maior, que estava entrando. E ele já entrava com uma multidão.
alguém já estava acompanhando. Talvez o propósito que ele, como eu estou direcionando a mensagem, o propósito dele seria o mesmo de que um grande xerife estivesse procurando alguém naquela cidade. Mas aquele Jesus, ele estava passando. Até então parece que ele só estava passando na cidade. Até então parece que ele entrou naquela cidade e vinha vindo. E por que essa multidão? Porque ele já havia tido um encontro com alguém que clamava no meio da cidade, no meio da estrada. Alguém que era cego e clamava por misericórdia e suplicava e gritava, e a multidão também atrapalhava esse que gritava. E Jesus então ouviu os gritos, parou a multidão e falou: vai lá e traz ele aqui. E foi lá no capítulo 18, quando diz: que queres que eu faça? Eu quero ver. E então, veja, abriu seus olhos, e aí então, cada vez mais, a fama de Jesus e a multidão estava seguindo, por causa das coisas que ele fazia, e ele continuava, passando por Jericó. Então, o primeiro ponto, Zaqueu, o procurado. O texto lido apresenta a ideia de ser procurado, ser buscado. O versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou salvar o perdido. Ele estava sendo buscado. Zaqueu, ou buscado, Zaqueu procurado. E nós como igreja, nós gostamos dessa ideia de entendemos, nós cremos que assim é essa busca. Nós cremos nisso e nós cantamos isso. Nós cantamos muita coisa hoje, mas nós poderíamos ter cantado o hino 37, que diz: buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Era busca do nosso bom pastor. Nós entendemos muito bem esse cântico, porque sabemos que o nosso Jesus está nos buscando. Ou podíamos também cantar: veio Jesus este mundo vil, para buscar-te a ti. É busca. Nós cantamos isso também, e nós cantamos muitas vezes, muitas melodias, muitos hinos, muitos cânticos, falando desse Jesus que veio do céu, que era como Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, de 6 a 8, diz isso. Mas ele veio como um Deus todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Nós gostamos e cantamos isso. Mas imagine Deus, Jesus entrando, parando a primeira pessoa que está lá naquele lugar, aquela cidade, grande cidade, e Jesus perguntasse: olha, eu estou procurando um homem, estou à procura de um homem nessa cidade. O seu nome significa justo, o seu nome significa puro. Uma podia olhar para outra pessoa, ficar pensando e responder: não conhecemos. Não conhecemos esse justo que o Senhor está falando. Nós conhecemos muito bem. O mais conhecido dessa cidade aqui é um traidor. O mais conhecido dessa cidade aqui é um ladrão. Esse é que nós conhecemos. Nós não conhecemos nenhum justo.
Nós não conhecemos nenhum puro, nós não conhecemos nenhum inocente que o Senhor está procurando. Mas esse era o nome que se chamava Zaqueu. Zaqueu foi procurado, mas ele tinha que se posicionar. Jesus estava procurando, passando ali, como se estivesse só indo a Jerusalém. Era a última vez que ele ia passar por aquela cidade antes de ir para a cruz. Mas, na verdade, ele estava à procura de alguém, e esse alguém teria que se posicionar. E como isso poderia acontecer? Aí é um trabalho, mais uma vez, nós chamamos a atenção para olhar para o alto. É um trabalho do Espírito Santo, porque incomodou Zaqueu. Naquele momento ele ia ouvir falar de Jesus, porque é o que mais importa, é ouvir falar de Jesus. Então ele começou a ser despertado no seu coração, a buscar ver quem era esse Jesus. Porque foi procurado, ele tinha que tomar alguma decisão na vida dele. Quando soube que Jesus passava por ali, então ele quis conhecê-lo pessoalmente. Versículo 3, 19, versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois por ser ele de pequena estatura. Muito bem, Zaqueu estava disposto a enfrentar as suas dificuldades. A multidão já tinha atrapalhado o cego lá no caminho, mas Jesus deu um jeito. Agora a multidão está atrapalhando Zaqueu ao aproximar-se de Jesus, ao ver Jesus. Mas então o que ele faz? Ele deseja de todo o coração a romper barreiras. E aí, mais uma vez, nós precisamos parar um pouco e chamar a atenção de não só ouvir falar. Ele podia ter tomado conta ele podia ter pensado que eu já ouvi o que ele fez, já conheço a história contada por Jesus, as dificuldades para chegar próximo desse homem é grande, e eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito imposto a recolher, eu tenho outras ocupações, eu tenho tantas coisas que me atrapalham eu aproximar desse Jesus, eu tenho tantas dificuldades, que são pequenas na verdade, mas eu não tenho disposição para quebrar essas barreiras. Mas não foi isso que Zaqueu pensou. Não posso falar sobre aquilo que ouço dos outros. Não posso falar sobre aquilo que os outros falam. Você não pode simplesmente falar o que ouve dos outros falarem. Eu não vou viver sugando informações de outros. Eu vou na fonte. Eu preciso vê-lo. Eu preciso ver da boca dele. Eu preciso ver a sua palavra. Eu preciso ouvir da boca dele a sua palavra. Foi nesse momento que ele toma essa decisão de ouvir da boca de Jesus a sua palavra. É interessante que a palavra de Deus diz em João 5,39,
sobre a mesma palavra, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. As palavras são as Escrituras que testificam de Jesus. João 17, 17 diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas para quebrar essas barreiras, para ouvir a palavra da boca de Jesus, o preço começa a ficar maior, porque é necessário renunciar o seu eu para ver Cristo. É necessário renunciar o eu, renunciar aquilo que sou. A partir daquele momento, Jesus passou a ser prioridade para Zaqueu. Jesus agora é precioso. Ele entendeu que valia a pena correr. Ele entendeu que aquela multidão atrapalhava ali, mas lá na frente, ele podia ver Jesus. Ele sai correndo, não importando a sua posição social, o que ele era, nada disso estava para ele, o eu dele já tinha deixado de lado e correu e foi até aquela figueira. Vale a pena para ver Jesus. Vale a pena subir numa figueira. Uma figueira brava, uma figueira com espinhos, mas vale a pena. Quando deixo o meu eu posso correr. Quando deixo o meu eu posso subir num lugar perigoso, num lugar difícil, mas vale a pena ver Jesus. Vale a pena encontrar com Ele, vale a pena ouvir a voz da boca dEle. É maravilhoso o nosso culto quando começa e fala, vamos fazer silêncio, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos aguardar com silêncio para ouvir, para nós começarmos com a palavra de Deus, porque vale a pena ouvir a palavra da boca de Deus. Essa palavra é a palavra que saiu da boca de Deus. Então vale a pena, nesse culto, parar todos os nossos afazeres e prestar atenção, dar um tempo de silêncio, porque vale a pena ouvir a palavra da boca de Deus. E para nós, para cada um de nós, vale a pena ouvir, para você vale a pena ouvir a palavra de Deus, vale a pena para você ter na tua mente esta posição, sola Escritura. Vale a pena pensarmos sola Escritura, vale a pena pensarmos solas Cristo, solas graças, vale a pena pensar nisso. É isso que nós precisamos, vale a pena pensar só a Deus dar glória. Vale a pena pensar, vale a pena ter na nossa frente toda essa possibilidade. Zaqueu disse para mim, vale a pena. Eu vou correr, eu vou subir, eu vou fazer algo que talvez espante algumas pessoas, mas se Jesus está com o propósito de me encontrar, se Ele está me procurando, eu quero ser achado. Eu quero ser achado. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, mas uma coisa que eu achei muito interessante ter ouvido de um pastor. Ele falou, houve algumas coisas que aconteceu na vida dele, mas depois ele falou assim, Deus, quando eu estiver na igreja, se o Senhor falar, se o Senhor abrir a tua boca, se o Senhor falar para a multidão da tua igreja, me acha, porque eu quero ser encontrado pelo Senhor.
Me acha com as tuas palavras. Eu não estou preocupado com a palavra do pastor. Eu não estou preocupado com a palavra, com os cânticos dos irmãos aqui. Eu não estou preocupado com a palavra lida pelo dirigente. Eu estou preocupado com o Senhor me achar com a sua palavra. É isso que eu quero para a minha vida. Me ache com a sua palavra. Teve uma irmã que veio aqui, fez como dizem, um escarcéu danado para encontrar uma igreja e indicaram para ela a nossa igreja. Ela veio aqui, ela chegou aqui num dia de quarta-feira, e quarta-feira o nosso culto é só para os crentes daqueles que têm joelho mesmo marcado, né? Então tem algumas mulheres que vêm aqui, nem dormem aqui, na quarta-feira nem conseguem dormir aqui, né? Só num dia do culto, mas na quarta-feira não tem jeito nem de dormir aqui. E tão bênção que é a turminha que veio aqui. E ela chegou, tinha só aquela turminha, ela falou assim, não dá para a gente ficar aqui não, a gente não vai se acostumar, e nós vamos procurar. Eu falei, é por causa do tamanho da igreja. Conversei com ela depois, falei, é por causa do tamanho da igreja. Ela falou, não, é porque tem uma igreja próxima da minha casa e nós vamos para lá. Tá bom. Aí ele foi para a igreja, não vou falar o nome da igreja, mas é uma boa igreja. Mas ela foi para lá e passou esse tempo todo, já faz algumas semanas, que eu não sei precisar quantos. Mas eu tenho o telefone dela, minha irmã, como é que está? E aí, a família está bem, a igreja se adaptou? Nós não estamos mais lá não, irmão. Eu falei, como assim? Não, nós não estamos lá não, porque nós não conseguimos aceitar esse negócio de eleito, e foram embora da igreja. Falei, irmã, pelo amor de Deus, a senhora está atrás de eleito ou está atrás de Jesus? Está atrás de eleito ou está atrás de ouvir a palavra? Porque a senhora tem que ouvir antes de aceitar negócio de eleição, de predestinação. Você tem que ouvir o que a Bíblia diz. Entender o que a palavra de Deus diz, para depois você conhecer realmente, porque ninguém aceita nada se você não conhece. Não adianta. Você tem que, justamente, a igreja tem ensinado em todo o tempo. Ensina na quarta, ensina de manhã, ensina no domingo de manhã, ensina domingo à tarde, ensina domingo à noite, prega domingo à noite, falando da palavra de Deus, e é isso que nós temos que compreender. Se eu não compreender a palavra, de nada vai adiantar. Zaqueu estava perdido. Segundo ponto, Zaqueu estava perdido. Mas Cristo chegou onde Zaqueu estava. Ele subiu na árvore, Cristo chegou lá. Com Cristo, há transformação. Entenda isso. Com Cristo na sua vida, com Cristo na presença de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, há transformação na sua vida. E a transformação de alto a baixo, a primeira coisa, venha para a altura, foi o que Jesus disse para Zaqueu. Zaqueu estava em cima, ele falou, venha para a altura de servo, você está muito alto, venha para a altura de servo, venha para a altura para nós conversarmos, venha saber que nós estamos aqui, e você vai passar a compreender eu como servo, venha para a altura de servo. A necessidade de tempo, a transformação da necessidade de tempo,
porque algumas coisas que a gente precisa, você precisa ouvir isso hoje e prestar atenção nisso hoje. Desce depressa. É o tempo de Jesus. Jesus nunca falou assim, pode deixar para amanhã, está tudo bem. Desce depressa, o que tem que fazer, faça hoje. Desce depressa. Precisamos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Mas transforma a expectativa também. Me convém ficar em sua casa hoje. A expectativa de Zaqueu era uma. Jesus mudou tudo. Zaqueu tinha vontade de ver quem era Jesus. Mas Jesus havia decidido ir na casa de Zaqueu e mostrar para ele quem Zaqueu era na presença de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Quem era Jesus? Jesus queria mostrar para Zaqueu exatamente quem era Zaqueu na presença de Jesus. É lá na sua casa que nós vamos tratar disso. Você vai saber realmente quem é você na presença de Jesus. Quando você procura Jesus, saber quem é Jesus, e Jesus vai até a tua casa, na presença de Jesus, Ele vai fazer você compreender quem você é na presença de Jesus. Todos sabem quem você é sem Jesus. Todos sabem quem você é sem Jesus. Mas você precisa saber quem você é com Jesus. Todos sabem, a multidão sabe quem você é sem Jesus. Mas você precisa saber quem você é com Jesus. Para fazer realmente diferença. A minha família, o meu casamento, a minha igreja, o povo de fora, todo mundo está esperando você compreender quem você é com Jesus, para que as coisas em volta comecem a mudar. O povo olhava para a vida de Zaqueu e rejeitava Jesus. Zaqueu olhava para Jesus e desejava repartir seus bens com o povo. Na presença de Jesus é diferente. Na presença de Jesus é outra opção, outro jeito de decidir, outra maneira de decidir. Eu achei fantástico isso aí, porque eu pensei muito nisso aí, falei, mas Zaqueu olhava para Jesus, ele queria alguma coisa de Jesus. Ele desejava repartir os seus bens com o povo. Enquanto o povo olhava para Zaqueu, a vida de Zaqueu, o que ele era, rejeitava Jesus. Sabe que isso é uma coisa fácil da gente tomar essa decisão? De olhar para a vida da pessoa e rejeitar o Cristo que ela diz que crê, o Jesus que está se aproximando dela, o Jesus que está salvando, o Jesus que está buscando essa pessoa, rejeitar o Jesus que amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos rejeitando esse Jesus, porque esse Jesus, ele não veio para salvar aqueles que estavam sãos, mas para salvar os doentes. Não veio para aqueles que estavam sem pecados, os justos, ele veio para os pecadores. Salvar, buscar e salvar você
que é pecador, não veio para buscar as pessoas que não precisavam de ajuda. Zaqueu era um homem rico, mas totalmente perdido. E Deus enviou Jesus para buscá-lo, para procurá-lo. Zaqueu foi achado. Terceiro ponto. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou o perdido. Eu ainda faço a confusão com a trinitariana. Buscar e salvar o perdido. Quando Jesus entra na casa, tudo deve mudar. Tudo deve mudar. Eu vou falar aqui uma coisa que eu escrevi que você vai se lembrar. Desse tudo deve mudar. Tudo que há em mim, dentro do meu coração, necessita de mudança. Tudo. Tem um irmão Marcos Romualdo lá de São Paulo, ele falou assim, está tudo errado isso aí, não é possível. Tudo em mim tem que ser mudado. Eu sou salvo em Cristo, tudo tem que ser mudado. Eu canto isso na igreja. Primeiro que dá vontade de falar para essas pessoas, busca quem escreveu isso aí e conversa com ele, que eu não sei te explicar não. Eu só sei que em mim tudo precisa ser mudado ainda. Na minha vida, muitas coisas, ou todas as coisas, ainda tem que ser mudado. Eu penso que sei, eu penso que creio quando eu vejo, eu penso que estou firme, eu penso que não tenho problema, preciso ser mudado. David passa às 18 horas papelzinho para escrever, põe seu nome, seu endereço aí para entrar em contato, mas põe uns pedidos de oração. Tudo tem que ser mudado. Todo mundo chega, escreve ali, os pedidos, ora por mim, ora para minha vida, ora para minha saúde, ora. Tudo tem que ser mudado. Tudo que é em mim. Só podemos compreender quando entendermos uma coisa muito especial, que somos ainda pecadores. E essa igreja nunca deixou de ter um tempo no culto, falar isso para todo mundo, somos ainda pecadores, por isso tem um momento de arrepender e nós vamos confessar os nossos pecados. Somos pecadores. A Bíblia diz isso. Irmãos, dizer que Jesus é bom é um axioma. Isso a multidão consegue entender. A multidão entende perfeitamente. Mas entrar Jesus na casa de um traidor, na casa de um ladrão, aí é muito incompreendido. As murmurações começam aí. Mas Jesus, ele podia salvar esse, entrou na casa daquele. Podia salvar aquele, entrou na casa desse. Esse não pode. Porque daí eu passo, o meu eu brota. Porque o meu eu, ele pode brotar em mim como está na multidão. Pode brotar em mim também. E eu começar, esse pode, esse não pode. Esse aqui Jesus pode fazer algo na vida dele, esse aqui não pode. Ninguém sabia que Jesus estava ali transformando a vida de Zaqueu. Falou, hoje me convém ficar na sua casa. Mas não era ficar lá para fazer nós vamos lá fazer
tomar um cafezinho, ir embora e ficar tudo do mesmo jeito. Jesus não faz isso. Jesus entra na tua casa para mudar seu destino, seu rumo, seu coração, a sua vida. Então a multidão falava assim: não pode, ele não é tudo aquilo, entrou na casa de um pecador, entrou na casa de Zaqueu. Mas quando você pensa direito, é difícil realmente de entender, e só podemos compreender quando entendemos a graça de Deus. Nós só entendemos isso quando nós entendemos a graça de Deus. Só pela graça, a prova de amor de Deus, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele nos amou quando miseravelmente nós estávamos perdidos. Ele nos procurou quando nós estávamos completamente no mundo sem Cristo. Estávamos perdidos, mas fomos achados. É assim que Zaqueu estava lá. Nós, sem nenhum merecimento, mas nós podemos falar de todo o nosso coração, nós fomos encontrados. Também era um Zaqueu. Eu também estava pensando muito bem, vivendo muito bem, perdido. Até que Jesus me encontrou. Quantas vezes? Quem sabe a tua história é como a minha. E eu conheço pessoas aqui que têm a mesma história, ou equivalente. A história, eu estava perdido, eu não compreendia, mas Cristo me encontrou. Para mim parecia estar tudo muito bem, mas precisou Cristo mudar o meu pensamento, precisou Cristo me impactar, como fez com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Precisou Cristo buscar como buscou a mulher samaritana. Precisou Cristo fazer a roda no caminho. Eu vou passar por aqui. Mas o que o senhor vai fazer? Eu vou passar, eu tenho que passar. Eu vou passar por Jericó, eu tenho que passar. Quero concluir. A graça de Deus provoca no pecador. A graça de Deus provoca no pecador, provoca em nós, provoca naquele que crê, provoca arrependimento. Arrependei-vos. Provoca confissão de pecado, confessais os vossos pecados. Atos capítulo 3, 19 diz isso com todas as letras. Atos capítulo 3, 19, vamos ler todos juntos aí. Atos 3, 19. Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A graça de Deus é que faz, que provoca esse arrependimento, essa confissão. E a graça de Deus é que provoca em você o desejo de servir e de repartir para a glória de Deus. O desejo de servir e de repartir para a glória de Deus. A graça de Deus é que faz você compreender que nós já estamos crucificados com Cristo. Ou seja, como começa aí esse versículo? Já estou crucificado com Cristo e vive, não, mas começa diferente, eu nunca lembro. Logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ensina o pastor aí. E esse viver que agora vivo, que eu vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Aleluia, glória a Deus. Quantas coisas você tem que ser mudado, quanto você deseja desse encontro com Jesus, quanto você está disposto a fazer, a repartir, quanto você está disposto a crer de todo o coração, a compreender que pela graça você tem que encontrar com Jesus e ter a sua vida totalmente mudada. Que Deus abençoe você, que você realmente saia com essa convicção. Olha, Zaqueu não era diferente. Zaqueu não era diferente. Zaqueu precisava tanto de Jesus como eu. Mas Jesus não foi diferente com Zaqueu do que ele é comigo. Não foi diferente. Ele foi buscar ele foi procurar o que estava perdido. Ele me achou. Ele achou você. Que Deus abençoe.